Muito boa tarde, eu sou o professor Evilásio Vitorino de Castro Assunção, professor de Direito Administrativo, sou advogado e estou aqui para juntos estarmos estudando, se preparando para os nossos futuros advogados na preparação do exame da ordem. Eu quero desejar a todos uma boa tarde e hoje nós vamos estar estudando os temas Estado, Governo e Administração Pública. O estudo da administração pública, em geral, deve partir da definição de Estado, no seu conceito amplo, sobre o qual repousa toda a concepção moderna de organização e funcionamento dos serviços públicos a serem prestados aos administrados. Nessa pequena introdução, eu quero dizer para os nossos candidatos, nossas candidatas, que a administração pública ela tem como foco principal na preparação e na execução de serviços públicos colocados à disposição dos administrados. Quem são os administrados? São as pessoas, é o coletivo, é a sociedade, é a população que necessitam dos serviços públicos prestados pelo Estado. O Estado, então, é responsável de devolver à população, à comunidade como um todo, esta prestação de serviço. É importante dizer que esta prestação de serviço ela deve ser uma prestação de qualidade, de eficiência, porque os recursos envolvidos, os recursos destinados aos seus diversos órgãos que compõem a administração pública precisam de retorno de bons serviços para a população. E a população, além de pagar seus impostos, taxas, serviços, etc., ela requer de cada gestor público, de cada administrador público, esse retorno de serviços de qualidade e eficiência. Vamos falar agora conceito de Estado. O Estado, sob o prisma constitucional, é pessoa jurídica territorial soberana. É uma nação politicamente organizada, dotada de personalidade jurídica própria, sendo esta pessoa jurídica de direito público que contém no seu escopo os seus elementos e os três poderes. Como nós já vimos nas aulas anteriores, o Estado ele é abstrato, ninguém vê, mas pode sentir seus resultados. O Estado, dentro da cadeira de direito administrativo, nós não vamos entrar muito nessa seara. Isto está mais para o direito constitucional. Mas temos em vista que o Estado trata de uma pessoa jurídica territorial soberana. O que quer dizer isso? É que o Estado ele é soberano. Ele tem a sua autonomia, a sua soberania para tratar de todos os assuntos, inclusive politicamente organizada. O Estado é dotado de
pessoa jurídica de direito público interno e, além disso, o Estado contém seus elementos e também os três poderes. Vale lembrar o conceito de Estado como uma pessoa jurídica, política e juridicamente organizada e obediente às suas próprias leis. Como é o Estado, como nós já falamos, tem soberania, então ele, através do poder legislativo, elaboram as leis para compor o ordenamento jurídico nas suas leis, normas e também nos seus mecanismos de poder funcionar com toda a plenitude através dos seus órgãos competentes e através dos gestores públicos que vão administrar toda essa legislação que o Estado depende de tocar os seus serviços prestados à sociedade. Então, vamos dissecar aqui um pouco sobre o Estado. O Estado é composto de 3 elementos originários e indissociáveis. São esses elementos originários e indissociáveis: o povo, que representa o componente humano, são as pessoas que gerenciam, que administram a execução desses serviços prestados à comunidade. O território, que é a sua base física. O território é composto de uma base física, no caso, o Brasil. Nós temos como referência Brasília como sendo a capital do Brasil, onde ela tem em sua base física a estruturação dos seus órgãos, ministérios, Câmara, Senado, etc. O governo soberano, como nós falamos, o Estado ele tem um governo soberano. O governo soberano, que é o elemento condutor do Estado, que detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização emanada do povo. Nós vimos isso na cadeira de Direito Constitucional, que isso está no artigo 1º, que o poder emana do povo. Então, é muito importante que o Estado seja soberano, tenha autodeterminação e também tenha auto-organização, para que possa funcionar eficientemente. Agora vamos ver, na sequência, poderes e funções do Estado. Então, aqui nós temos 2 elementos importantíssimos: poder e funcionamento do estatal. Como aprendemos na academia e na doutrina do direito, a vontade estatal se apresenta e se manifesta por intermédio dos denominados poderes do Estado. Nós já vimos isso, que os poderes do Estado, lá na cadeira de Direito Constitucional, são 3. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Esses poderes, que constam lá na Constituição Federal, no artigo 2º, na clássica tripartição de Montesquieu, até hoje é adotada nos Estados de Direito. Que Estado de Direito? Estado democrático, que é o nosso sistema, o sistema republicano. Então, nós adotamos
esses poderes constituídos do legislativo, do executivo e do judiciário. Esses poderes não podem ser confundidos como poderes administrativos, que é o que nós vamos tecer alguns comentários, porque a nossa cadeira aqui é direito administrativo. Então, é muito importante nós não confundir poderes da União com os poderes administrativos. Então, esses poderes não podem ser confundidos com poderes administrativos, que são instrumentos ou prerrogativas que a administração pública possui para persecução do interesse público, como é o caso do poder disciplinar, poder hierárquico, poder regulamentar, poder de polícia. Em aulas vindouras, nós vamos estar estudando cada um desses poderes que compõem esta cadeira de direito administrativo. São poderes que tocam a administração, que regulam suas normas para que haja retorno de serviço à coletividade. Quando nós falamos desses poderes, nós estamos falando de atender o interesse público. Depois nós vamos adentrar mais o que é isso, para que o nosso aluno e o nosso candidato possa ir já se familiarizando de estar entendendo esses mecanismos da cadeira de direito administrativo. Portanto, pode-se conceituar função, como eu falei, nós vamos falar sobre poderes e função do Estado. Portanto, pode-se conceituar função como atividade exercida em nome e no interesse de terceiros. Lembrando-se que essa função for pública, a atividade deverá ser prestada em nome e do interesse público ou interesse do povo. Isso é muito importante, porque o direito administrativo nos traz esse conceito de que todo gestor público dotado de legitimidade da lei tenha esta finalidade, que o interesse público sobressai o interesse particular. Podemos dividir essas funções em função típica e função atípica. Função típica, aquela pelo qual o poder foi criado, que é a principal ou precípua. E a função atípica é aquela função estranha àquela para o qual o poder foi criado, que é uma função secundária. Por exemplo, a função típica do poder legislativo é legislar, criar, leis, exercer a função legiferante. Isso é a função típica do poder legislativo. Qual seria, professor, a função atípica deste poder legislativo? A função atípica é a possibilidade de julgamento do presidente da República em processo de impeachment ou a realização de um procedimento licitatório. Da mesma forma, pode-se citar o Poder Executivo, que tem a função típica administrar, executar, atuando atipicamente quando da edição de medida provisória. Como nós vimos, o Poder Legislativo ele tem função típica de legislar, criar leis, projetos,
normas, etc. Isso está lá no artigo 59 da Constituição Federal. Mas, como uma situação, como uma função atípica, ele também, o Poder Legislativo, através do Senado Federal, pode fazer processo de julgamento do presidente da República, por exemplo, processo de impeachment. Nós já vimos isso no passado. Tivemos o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Tivemos também outros processos de impeachment que, atipicamente, o Poder Legislativo pôde aplicar no caso concreto, através do Senado Federal. E então a função típica do Poder Legislativo, vamos aqui mais referendar, que há a possibilidade de elaboração das leis. Função normativa que tem como principal característica o fato de ser abstrato, de estabelecer normas gerais e de produzir inovações primárias no mundo jurídico. Então, o Poder Legislativo ele tem uma função muito nobre de criar leis técnicas, leis humanitárias, para que, ao ser publicado no Diário Oficial, ela seja uma lei que venha a favorecer os comportamentos humanos, como nós já vimos lá no direito penal, que lá o direito penal, ele normativa o comportamento humano. Mas como é que normativa? Através das leis. E as leis são emanadas, onde tem sua fonte originária, lá no Poder Legislativo. Agora vamos falar da função típica do Poder Judiciário. Cabe tipicamente a função judiciária, judicial ou jurisdicional, que representa para a sociedade a aplicação coativa da lei aos litigantes, estabelecendo regras concretas, julgamento em caso concreto, não produzindo inovações primárias no mundo jurídico. O que isso quer dizer? Que a função típica do Poder Judiciário é de exercer o jurisdicional, exercer o judicial, onde aplica-se através de uma sentença, através de um ato emanado de um juiz competente, coativamente aos seus litigantes. Quem são os litigantes? São os que estão brigando através de uma lide no Poder Judiciário. E o juiz, no caso concreto, ele vai tomar as devidas providências com relação ao julgamento. Função típica do Poder Executivo. Encontra-se a função administrativa. Isso aqui é que é o nosso norte, né? Nosso escopo, que apresenta inúmeras dificuldades para a sua conceituação. Por quê? Porque na administração, dentro do Poder Executivo, há vários atores, vários entendimentos, vários normativos. Então, por isso que há uma necessidade premente para que os detentores de funções eles possam agir de acordo com a lei. Mas isso tudo numa função administrativa. A função jurisdicional, como nós já vimos, cabe ao Poder Judiciário.
Aqui nós estamos falando em função administrativa. Em uma visão do administrativista Celso Antônio Bandeira de Melo, na obra de Curso de Direito Administrativo, ele conceitua, além dessas três que eu já falei, ele conceitua uma quarta função, que é a função política ou de governo, a qual surge da existência de certos atos jurídicos que não se alocavam satisfatoriamente em nenhuma das clássicas três funções. Por exemplo, o início da iniciativa de lei do Poder Executivo. O Poder Executivo promove a elaboração de um PL, projeto de lei, e encaminha para o Legislativo. Também o Poder Executivo ele pode, constitucionalmente, aplicar a sanção e o veto. O veto está lá no artigo 66 da Constituição Federal, onde dá essa prerrogativa para o presidente da República, nos projetos de leis aprovados na Câmara e no Senado, ao ir à sanção presidencial, o presidente da República tem esse poder, tem essa prerrogativa de sancionar ou vetar. Isso é uma das prerrogativas que o direito administrativo dá ao presidente da República. Temos também a declaração do estado de sítio, que também é uma prerrogativa do presidente, o estado de defesa, está lá no artigo 84 em diante, a decretação de calamidade pública e também a declaração de guerra. Esses temas, todos esses nós vamos ver lá no direito constitucional, com mais detalhe. Aqui nós estamos falando apenas noções, que é uma função do Poder Executivo, do Presidente da República. Agora vamos falar sobre organização do Estado. O objeto do direito administrativo envolve o estudo das formas de prestação da atividade administrativa e de institutos como a desconcentração e a descentralização de serviços públicos e outras atividades de interesse coletivo. Nós vamos estudar com mais profundidade qual é a finalidade desse Instituto da Desconcentração, também do Instituto da Descentralização de Serviços Públicos, onde lá nós vamos estar conceituando cada um deles para que o nosso candidato e a nossa candidata possa aprender, diferenciar entre um instituto e o outro. Mas apenas para uma rápida conceituação e diferenciação, a divisão de órgãos públicos e as pessoas jurídicas que compõem a administração indireta. Isso significa dizer que dentro desses institutos da concentração, desconcentração e descentralização do serviço público, nós temos aí os órgãos que norteiam essa otimização dessa capacidade de exercer dentro da administração direta e da administração indireta pelos seus diversos órgãos competentes. Por exemplo, na administração direta, nós temos os ministérios, né? Os ministérios, temos as secretarias. Já na administração indireta, que nós vamos estar também tratando mais tarde, nós temos aí as autarquias, as fundações públicas, as empresas estatais e as sociedades de economia mista. Nós vamos estar falando, na sua aula própria, a função e a finalidade de cada órgão dentro deste escopo
dentro desse organograma da administração indireta. Agora vamos falar sobre governo. A definição de governo pode ser definida em diversas vertentes. Nós temos várias correntes de diversos autores que entendem que essa definição não pode ser uma definição, mas isso pode ser visto por várias correntes. Nós aqui estamos trazendo mais a corrente da maioria, aquelas correntes majoritárias, é o que nós vamos estar tratando aqui nessa cadeira. Mas de uma forma simples, em sentido formal, considera-se o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Isso no sentido formal. O governo ele tem essa característica como sentido formal, é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Eu falei os ministérios, as secretarias, mas nós temos outros órgãos. Né? Nós temos o Superior Tribunal de Justiça, que é um órgão, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é um órgão. Tudo isso está dentro desse compêndio, dessa coletânea, dentro desse rol, né, exemplificativo. Isso no sentido formal. Agora, em sentido material, é o complexo de funções estatais básicas, que são as diversas funções exercidas por esses órgãos. Por exemplo, eu vou citar aqui apenas um, que o Poder Judiciário ele pode ter função atípica exercida dentro, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça. Como, professor? Como é que funciona isso? Ele pode nomear um servidor, ele pode validar um processo de pensão civil aos seus servidores, por exemplo, e assim sucessivamente. Também é uma atividade política e discricionária, representando uma conduta independente do administrador. Quem é o administrador? É o gestor público. É o gestor público. Como um comando com responsabilidade constitucional e política, mas sem responsabilidade profissional pela execução. O gestor público, ele só pode exercer o seu ofício mediante lei. O administrador público ele não pode exercer de ofício. Ele tem que estar embasado em uma lei. Por exemplo, o administrador público ele não pode autorizar a compra de um bem móvel para o órgão X se não tiver um comando legal. Por quê? Porque se ele comprar um bem móvel sem as devidas cautelas dentro do ordenamento jurídico, ele poderá ser penalizado. O gestor público ele não pode fazer nada se não for mediante lei. Agora nós vamos entrar, propriamente dito, na administração pública. Eu gostaria de frisar aqui para o nosso acadêmico, nossa candidata, que a administração pública é um tema muito complexo. Por quê? Porque envolve toda a máquina estatal. E cada órgão tem o seu comando, mediante a lei. Mas nós vamos estar aprendendo passo a passo sobre essa grande massa que é a administração pública. A administração é todo o aparelho do Estado pré-ordenado à realização de serviços
visando a satisfação das necessidades coletivas. Friso: a administração pública visa adestritamente as necessidades coletivas, ou seja, visa o interesse público. Essa é a finalidade da administração, com A maiúsculo. Quando eu falo aqui A maiúsculo, é a administração como um todo. A administração, ela não pratica atos de governo. Ela pratica atos de execução. Nós vimos que os atos de governo, segundo aquela corrente do Bandeira, está voltada para uma quarta divisão, que é atos de governo. Mas aqui não. A administração, ela visa atos de execução. Execução de quê? De bens e serviço à disposição da coletividade. Para isso, a lei fala que o administrador, ele tem essa função precípua de exercer o seu ofício na satisfação das necessidades coletivas. Por sua vez, a administração pública pode ser conceituada como uma atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou à norma técnica, exercendo uma conduta hierarquizada. O que significa dizer isso? Significa dizer que a administração, ela tem que exercer uma atividade neutra, imparcial. Ela não pode avocar para si um interesse de alguém. Por exemplo, o administrador vai fazer uma ponte para atender uma determinada demanda. Então, aquela ponte, para atender aquela coletividade, aquele caso concreto, deve passar por um processo licitatório, onde as partes terão a oportunidade de participar, de oferecer lances, dentro da lei, dentro da legalidade. Então, por isso que essa administração pública, ela tem que ser neutra. Ela tem que estar vinculada a uma lei ou uma norma técnica. A lei, nós já sabemos, ela é oriunda do Poder Legislativo. Agora, a norma técnica. O que significa isso? A norma técnica é um estudo onde, por exemplo, o Ministério das Minas e Energia vai autorizar, por exemplo, a extração de ozônio ou de diamante ou de ouro em uma determinada área. Então, o Ministério de Minas e Energia deverá emitir uma norma técnica para que os seus gestores, os interessados na extração daquele minério, eles possam se basear no estudo elaborado por um determinado departamento do Ministério das Minas e Energia, decidido em uma norma técnica. A norma técnica é como se fosse um roteiro, um passo a passo, de como proceder com relação à liberação da licença para explorar o ouro, por exemplo. Então, a administração pública, ela tem que ser neutra, ela tem que obedecer a qualquer estudo, autorização, tem que vir através de uma lei, e também para fundamentar, embasar esses casos concretos. Eu citei aqui uma empresa que quer explorar
ouro lá num determinado estado. Então, o órgão responsável, que é o Ministério das Minas e Energia, eu citei aqui apenas um exemplo, mas são vários exemplos. O Ministério das Minas e Energia emite uma nota técnica através dos seus órgãos, através dos seus departamentos de mineração, para que a empresa possa ter o licenciamento, a autorização estatal para poder explorar o ouro. Tem que ficar bem claro que tem que ser tudo de acordo com a lei. A administração tem poder de decisão somente na área de suas atribuições e competência executiva. Isso é muito importante, porque no âmbito do direito administrativo, a administração pública ele tem este poder de decisão. O gestor, a autoridade máxima do órgão, ele tem esse poder de decisão. Agora, ele só pode, o que ele pode fazer é opinar. Ele não pode, vamos supor, substituir o poder judiciário. Então, ele pode opinar via os seus departamentos. Por exemplo, ele vai opinar sobre uma exploração de um minério que foi descoberto, por exemplo, pré-sal. Então, ele vai submeter esse estudo a vários órgãos, por exemplo, o jurídico, técnicos, financeiro, qual é o impacto desse projeto e a conveniência administrativa, sem qualquer opção política. Isso é muito importante, porque se uma exploração de um minério envolver política, aí não é técnico. Aí foge a finalidade, foge a essência do poder dentro da administração pública. Então, é muito importante que a área política não se envolva com a área técnica. Os administrativistas renomados, eu vou citar apenas alguns, mas são vários renomados, Eli Lopes Meirelles, Diógenes Gasparini, José dos Santos Carvalho Filho, eles conceituam a administração pública, A maiúsculo e P maiúsculo, adotando-se sobre diversos critérios. Isso na conceituação desses administrativistas. Eu citei os três, mas são vários, onde eles são unânimes no critério formal, material, operacional, negativista ou residual, mas são unânimes em fechar com dois critérios principais. Quais são, professor? O critério formal e o critério material. Como critério formal, orgânico ou subjetivo, vislumbra a administração pública como o conjunto de órgãos, a estrutura estatal, que alguns autores até admitem como sinônimo de Estado, mas não é. E como critério material objetivo, a administração pública deve ser entendida como a atividade administrativa exercida pelo Estado ou ainda função administrativa. Então, é muito importante que possam ser conceituados por esses administrativistas, eu vou repetir, Eli Lopes Meirelles, Diógenes Gasparini e José dos Santos Carvalho Filho, onde eles discutem dentro da administração pública sobre diversos critérios. Eu citei aqui alguns, por exemplo, o formal, onde esses três administrativistas são consenso, tem corrente consensual, o critério material,
que também é consenso entre os três. Mas, além desses dois critérios principais, nós temos também outros. O operacional, que é onde envolve toda a execução, toda a operação desses serviços. Temos também o negativista ou residual, aqueles que, passado o formal, material e o operacional, têm o residual, que podem ser também discutidos, trabalhados dentro desses critérios. Mas, por consenso, por uma corrente fechada, consensual, os três fecham com os dois principais critérios, que é o critério formal e o critério material. Concluindo, como nós vimos, como critério formal, a administração pública entende como um conjunto de órgãos. Como nós vimos no início da aula, são vários órgãos. Nós temos o órgão, por exemplo, Superior Tribunal de Justiça, temos o órgão Tribunal Federal, nós temos os ministérios, nós temos a Secretaria, o INSS, a Embrapa e outros, né? Dentro de uma estrutura estatal. Nós vimos aqui, nós temos a administração direta, indireta, nós temos as autarquias, nós temos as fundações públicas, nós temos o Supremo Tribunal Federal, enfim, todos esses são órgãos que fazem parte desse contexto. E que alguns autores, além desses, né, até admitem como sinônimo de Estado, entendem que é um Estado isolado, mas não pode. Nós já vimos lá no início da aula que são indissociáveis. Toda estruturação, ela tem que ser dentro desse contexto, que não pode haver divisão, né? Elas têm que ser dinâmicas, complexas, cada um com sua função própria. Cada um tem uma administração própria dentro do sistema republicano. E vimos também que o critério material, a administração pública deve ser entendida como atividade administrativa exercida pelo Estado. Então, o Estado detém essa administração pública para oferecer segurança, saúde, transporte, serviços de excelência, respostas céleres aos seus administrados, como diz lá no direito constitucional, na área judicial, nós temos os jurisdicionados, mas aqui na cadeira de direito administrativo são os administrados. Quem são os administrados? É a pessoa, o cidadão, que depende de uma certidão, que depende de uma restauração, que depende de uma autorização estatal para construir a sua casa, por exemplo, que depende de uma licença para trabalhar em alguma atividade econômica que o Estado pode oferecer. E, dentro desse contexto, nós vimos que, lá no artigo 170 da Constituição Federal, o Estado oferece esse tipo de serviço para que qualquer empresa possa gerir, trabalhar em prol desta sociedade. Finalizando a nossa aula hoje,
tratou sobre os 3 tópicos que foram aqui enunciados. Eu quero agora passar para os nossos acadêmicos, nossos candidatos, nossas candidatas, a fonte, a referência que eu extraí esta aula de hoje, o conteúdo desta aula de hoje. É importante que o nosso futuro candidato, futuro advogado, futura advogada, possa já criar, estruturar a sua mini biblioteca, para que quando você for trabalhar no caso concreto, quando você for exercer o munus público da advocacia, você vai ter como fonte de referência na sua bibliografia esta literatura jurídica. Eu recomendo que o nosso candidato, nossa candidata, adquira o exemplar desta literatura. A fonte que eu trago da matéria de hoje é da professora Fernanda Marinella. A obra é Direito Administrativo, 8ª edição, Niterói, a editora Impetus, o ano é de 2014. Eu quero desejar aos nossos futuros advogados que nós estamos aqui juntos para conhecer melhor cada disciplina que o exame da ordem exige de cada um de vocês. O meu muito obrigado e até a próxima aula. Até logo.